Bom, estou aqui depois de um tempo, né? Fazendo uma live e a maioria das pessoas vive me cobrando live, né? Mas vocês nem assistem, né? Vocês não curtem, não compartilham e a página não tem engajamento. E quando vem eu fazendo outra coisa, aí vão lá dizer que querem ver a pregação. Mas vocês não põem em prática as pregações porque vocês vivem de aparência. A maioria de vocês é tudo religioso. Vocês estão andando junto com a besta dos eventos. Sabia que a religião anda assim, ó? Agarradinha com a besta dos eventos? Eu vou começar a falar sobre a palavra de Deus. Vocês entenderam o Gênesis errado. Vocês entenderam a Bíblia errada. Vocês estão até hoje impregnados com Gênesis, achando que Gênesis era só uma coisa que aconteceu lá atrás, quando na verdade Gênesis é a revelação do futuro, do final. Gênesis revela o fim. Por isso Isaías viu, Isaías diz, o início revela o fim. E Apocalipse, ele é um resumo do livro dos profetas. Ele é um resumo de tudo que os profetas viveram na sua época, em sua geração. E preocupados com o que os reis faziam, pervertendo a lei de Deus, mudando os tempos e as leis, acoloiado o sistema religioso com os governos, os profetas, mesmo estando presos em calabouços, escreviam para as gerações futuras. Foi isso que os profetas antigos fizeram e os apóstolos fizeram. Assim como o apóstolo Paulo, em lágrimas e numa prisão, escreveu cartas para que as gerações futuras pudessem ver. Exemplo, Bíblia. É um resumo de todas as gerações que existiram servos de Deus, homens e mulheres, onde foi escrita o que acontecia naquela época e o que iria acontecer no futuro e no fim. Mas vocês vão ficar sempre dizendo que há uma serpente, um Adão e uma Eva e uma árvore. A árvore é Jesus. Ele é a árvore da vida. Jesus estava lá entre os judeus que não creram que ele era o Filho de Deus, porque eles estavam esperando Elias chegar. Porque eles não entenderam que o que havia em Elias era o Espírito de Deus. O mesmo que também estava em Moisés, quando ele disse para os anciãos, separe 70 anciãos, porque Moisés estava fadigado de carregar um povo que não acreditava em Deus. Mesmo Deus falando com Moisés, alimentando aquele povo e o povo resmungando. Porque o povo sempre queria um sinalzinho, né, diferenciado. Assim como vocês, a maioria de vocês pregadores gostam de que adivinhe o CPF, que diga que você vai ser abençoado, os pregadores coach da prosperidade. Vocês adoram a irmãzinha do saião comprido, do cocó amarrado, que não usa brinco, não corta o cabelo, não pinta o cabelo. Imagina se eu aparecesse de cabelo azul aqui com um alargador no nariz ou cheio de tatuagem, vocês já iriam logo me condenar. Porque vocês acreditam, assim como os fariseus, que saia longa, alargar as franjas, os primeiros lugares nas sinagogas, dá uma moradia no céu, não é? Porque também vocês nem entenderam como é, por que Deus fala sobre o céu e o que é o céu. Vocês entenderam a Bíblia de uma forma personificada. Sabe o que é personificar? Criar algo que você não consegue compreender. Apalpar, que você possa criar, onde você possa entender, a sua mente pode alcançar. Mas se vocês não conseguem entender o físico, quanto mais as coisas espirituais. Mas vocês têm a mania de espiritualizar as coisas. Demais. E não compreender a verdade. Infelizmente, é um mundo gospel, né? É um pessoal fariseu. Adora uma aparência de piedade. É só falar em línguas, ter um cabelo comprido, uma saia comprida e chorar. Botar um QR Code bem grandão aqui e vocês estão lá comprando cursos, chorando junto, um fundo musical. Vocês não têm o Espírito Santo de Deus, não? Sabe onde é o quarto secreto? Não é a porta, não é o teu quarto, não, da tua casa, não. É a tua mente. Que ela deve estar em Cristo, renovada todos os dias. É você e Deus e mais ninguém. Mas vocês, do jeito que estão religiosamente, estão guiados por guias cegos espirituais. Que não entendem as palavras, são os doutores da lei.
Até hoje existe isso. E é só arrumar um Bolsonaro, ou um Nicolas, ou um Lula, qualquer homem, que diga que vai trazer a paz ao Brasil, que vocês já estão erguendo bandeiras e trazendo eles para a idolatria, para idolatrarem junto com eles. Mas vocês não estão esperando Jesus de fato, porque vocês não são a noiva, porque somente o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor, vem, porque já está chato estar aqui com essa mazela dessa gente que diz que te serve. Porque na verdade vocês estão atrás de pregadores que digam que vocês gostam de ouvir. Vocês gostam de ouvir que fale de paz, de riqueza, de prosperidade. Riqueza, Faraó era rico. Faraó era rico e acreditava nos deuses que ele tinha. Porque a mente, o cérebro, tem poder de criar. É o cérebro que consegue governar o corpo, sabia não? A minha tia, ela tem Alzheimer. Se ela comer uma banana aqui agora, daqui a pouco ela vai te pedir. Não demora muito não, ela vai te pedir, porque ela vai dizer que ela não comeu. Porque o cérebro dela não passa mais informação. Por isso Deus diz para a gente preservar a nossa mente em Cristo. Para a gente não andar ansiosos pelo dia de amanhã. Porque se a gente tem Deus dentro de nós, a gente é um só com Ele, ou Jesus não morreu na cruz? Ele ressuscitou, vice. E Ele está sentado à direita de Deus. Só que Deus não habita nas construções que vocês fazem, não. Sabe aquele templo de Salomão lá de São Paulo? Deus não habita ali. Sabe essas construções maravilhosas que os pastores daqui do Brasil, depois que juntam todos os QR Code que fizeram, arrecadaram seus montões de dinheiro e vão construir suas mansões lá na Flórida e construir igrejas para pregar lá na Flórida, que é bem bom, né? Pregar no Iraque é mais difícil, pregar na Palestina é mais difícil, pregar nos países onde não pode ter nem a Bíblia no celular é mais difícil. Mas eles gostam de construir as suas casas na Flórida e ficar pregando aqui no YouTube, no Instagram, botar um QR Code, vender os cursos deles. Vocês amam aplaudir esse povo, porque eles começam a botar um fundo musical, mexer com o sentimento de vocês, e tá tudo certo. E quando não, os religiosos que diz: Deus falou comigo, e aí botam os cabelões compridos, nunca passei a tesoura no cabelo, e começam a falar em línguas, e adivinhar as catástrofes do mundo inteiro. E dizer o princípio das dores. Ora, o princípio das dores sempre existiu. O princípio das dores sempre existiu. Existem cidades submersas, que hoje é o mar. Lá embaixo, há cidades inteirinhas. Rios que mudaram seu percurso. Que hoje, onde é rio, eram civilizações. E a gente nem sabe, só porque a história vai contar. Ou se o rio secar, e tu vai ver. Imagina se o mar de Olinda secasse. O que será que achariam lá? Bem capaz de encontrar civilizações antigas. Meu Deus, que loucura! A loucura é você achar que a gente está no princípio das dores, porque o princípio das dores sempre existiu. Desde o dia que o homem caiu, o mundo entrou em trabalho de parto. Porque a mulher que está em trabalho de parto é a terra. E depois de 42 gerações gerou Jesus. Era o único remanescente. É o que sobrou. Sabia? Remanescente significa o que sobrou, o que restou. Era a única coisa de boa que tinha lá naquele lugar. Porque a maioria negou Jesus. A maioria dos judeus negaram Jesus e mandava matar os profetas, mandava matar os apóstolos, mandaram matar os apóstolos. E a ONU, em 1948... criou um Estado judeu para negar que Jesus é o Filho de Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, não é mesmo? Este é o mentiroso, esse é o anticristo. E vocês estão caçando o anticristo, ô raça. Viu? E dá vontade de debochar de vocês o tempo inteiro. Vocês estão cegos espiritualmente, surdos, que não podem compreender as escrituras. Aí tem que vir uma louca como eu. Porque Deus ia usar os loucos para pregar. Glória a Deus. Sou bem louquinha, louca por Jesus. Ele habita dentro de mim. Eu sou uma só com Ele. Eu não entro nesses quartos secretos criados por vocês. Venham, eis que o Cristo está aqui. Construímos um templo de Salomão. Venham para Israel, visitar os túmulos vazios. Aqui foi por onde Jesus passou. Não. Na oração de João 17, Jesus diz que Ele ia ser um só
com aqueles que crescem. Em João 17, Jesus vai falar com Deus. Para que ele não tirasse os apóstolos do mundo, mas que eles se conectassem com ele através do seu Espírito. Porque o Espírito de Deus é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da glória de Deus. E o Espírito de Deus é o penhor da salvação. É o selo na nossa fronte. É a voz da verdade de 2 Tessalonicenses 2,9. Por não ouvirem a voz da verdade, caíram na injustiça, foram enganados. As pessoas adoram aparência, vivem de aparência, igual os fariseus, não é? Vixe, essa mulher não é crente, não. Diz o que tu quiser, mulher. Bota teu saião. Se tu não refrear a tua língua, de nada se viu. Tu acha mesmo que os teus cabelos longos e tuas saias compridas e tuas falar em línguas, adivinhar a vida dos outros? Tem muitos adivinhos no Brasil e no mundo, sabia não? Tem muitos adivinhos. Ah, mas Deus falou comigo que ia ter uma catástrofe e aconteceu. Isso não é sinal de salvação, não. Ai, Faraó era rico e poderoso. Ele acreditava que os deuses dele, os amuletos da sorte que ele tinha, era tudo real. Porque a mente dele criava isso. Era o que ele escolheu. O livre-arbítrio, sabe? Sabe o que é ciência? Conhecimento. Saber. Lembra de Gênesis? Conhecimento do bem e do mal. Aí tu tem que escolher o que é que tu vai fazer com a tua ciência. Porque a cabeça de quem serve a Deus é Cristo, mas a cabeça de quem serve ao mundo é meu corpo, minhas regras. Tu entendeu ou não? Tá bom de entender. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, mas não de acordo com os rudimentos do mundo. Porque os rudimentos do mundo criou uma religião. Na verdade, uma não, várias. E as pessoas acham que por matar um cabrito, viver pela lei, voltar a ser judeu religiosamente da lei de Moisés, vestir umas roupas compridas, não passar tesoura no cabelo, jejuar de manhã até o outro dia, 4 dias, 10 dias, ficar na igreja o dia todinho lá no templo de pedra, vai ser salvo por causa destas coisas. Se estas coisas pudessem te salvar, Jesus não precisaria ter vindo. O mundo estava matando ovelhas até agora. Mas Jesus, ele veio. Porque ele não precisava de um judeu e uma judia gerar uma criança, ensiná-lo na religião judaica, para que ele viesse trazer a paz ao mundo. Vocês vivem atrás de alguém para trazer a paz. A ONU promoveu a paz em 1947, 1948, depois de uma guerra que eles inventaram umas coisas que isso é um assunto para uma outra live. Maldito homem que confia no homem, não é? Vocês acreditam nos governos e na religião. E digo para vocês, Jesus veio contra a religião. Que de acordo com a religião, Maria Madalena ia ser morta, porque ela foi pega em adultério. Mas Jesus conhecia o coração dela, sabia que ela ia se arrepender, o sofrimento que ela passava. Mas de acordo com vocês, a língua podre de vocês, que vocês vivem com aparência, de bons sacerdotes, bons samaritanos. Apresentei meu culto ao Senhor. Aí passa uma prostituta na sua frente, essa mulher é uma prostituta, não fala com ela, nós somos santos, vamos morar no céu. Verdade? Digo que a prostituta será salva e muitos dos que estão sentados nessas sinagogas do Brasil vai tudo para o inferno. Eu estou dando um recado muito sério para essa nação. Quem quiser ouvir, que ouça. Vocês são hipócritas. Hipócritas religiosos. Se preocupam com as vestes compridas, os cabelos compridos, os jejuns de vários dias, os círculos de orações das fofoqueiras. Estão preocupados em disputar alguma coisa com alguém? Está lá no ciclo de oração, morre um pai para ver, porque daqui a pouco aqueles irmãos vão estar brigando pela casa. A sogra maltratando a nora,
falando mal dela pelas costas. Que adianta isso? Sabe o que a palavra de Deus diz? Qual é o maior mandamento? É o amor. Ele é o maior de todos. E ele é um dos frutos do Espírito. Havendo profecias e havendo toda essa mazela que o mundo cria, só o amor prevalecerá. E o amor vai destruir tudo isso quando ele rasgar esses céus, desenrolar como um pergaminho. Tem muita gente que aponta o dedo demais na vida dos outros e não conhece a vida do outro. Jesus já está reinando. E na oração sacerdotal ele disse que aqueles que crescem no que Jesus e no que os apóstolos iriam falar, que era a respeito de Jesus, eles iriam ser libertos da escravidão deste mundo. Não estariam mortos nos seus delitos e pecados. Não seriam mais aquele sepulcro caiado, todo bonito por fora, mas seriam libertos da podridão interna. Porque há muita gente que se preocupa com a aparência, mas a aparência nem rituais vai salvar ninguém. Mas a sua mente é em Cristo, vigiando e orando em espírito e em verdade. Porque a tua mente é em Cristo, uma mente renovada nele, no quarto secreto, está preservado, porque o cabeça é ele, que rege a ciência da verdade. Muitos estão de um lado para o outro, procurando saber quais sinais da vinda de Jesus. Eu digo para você, estão precisando do em Pentecostes ainda. Isso já aconteceu. Ai, não, nós estamos precisando de viver o avivamento. É mesmo, avivamento já aconteceu. Jesus é o sinal. Eu vou contar um sonho que eu tive esses dias. Eu estava numa leitura com o pessoal lá do Instagram sobre o livro de Ezequiel, que inclusive eu vou transferir todas as lives, vou ficar fazendo aqui, porque aí o pessoal do Instagram vem para cá e aqui fica todo mundo aqui logo de uma vez. E eu estava dizendo, Senhor, eu nunca mais, tem um tempo também que eu não preguei lá, devido à obsessão de algumas pessoas pela minha vida, porque as pessoas acham que eu sou um Deus, eu não sou Deus. Elas têm que se converter, porque elas idolatram pessoas. Eu não gosto de idolatria, passo bem longe de mim, porque eu detesto isso, entendeu? Estava umas idolatria horrorosa, e eu sumi mesmo, daqui e de lá. Eu precisava de um tempo para minha cabeça, porque eu não vou pegar meu azeite e derramar para essas virgens imprudentes, mais de jeito nenhum, porque nós estamos vivendo esse tempo difícil e cruel. É muitos assuntos para falar, né? Então eu estava lendo Ezequiel lá, e eu parei, e vou continuar aqui. Aí eu conversando com a irmã no WhatsApp, eu disse, preciso concluir sobre o livro de Ezequiel, preciso entregar a palavra. E dentro de mim eu dizia, Senhor, nunca mais falaste comigo através de sonhos, nunca mais me mostrasse. Eu queria que o Senhor me desse, olha o que eu disse para Deus, sabendo eu já sobre sinais, né? Porque Jesus já disse lá em Lucas 17, não tem nenhum sinal para dar para ninguém. Ele disse, quando Jesus começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E João dizia, filhinhos, já é a última hora. Já há muitos anticristos, eles têm saído do nosso meio. Ele estava falando dos judeus que não creram que Jesus era o Filho de Deus. Porque anticristo é eles, que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que não crê que Jesus veio em carne é anticristo. Ele é contra Jesus, porque não crê nele, é o quê? Aí vocês colocaram o nome anticristo como se fosse um monstro. Um monstro, um anticristo, um monstro marinho. Anticristo é não crer que Jesus é o Filho de Deus. E Deus não ia precisar, né, de que um judeu e uma judia gerasse um menino para nascer ali, criado em toda a ciência religiosa, e trouxesse a paz no mundo. Não. Deus falou, e a sua palavra gerou, depois de 42 gerações, Jesus. A mulher, que é a terra, gerou, depois de 42 gerações, Deus remanejando. Morre um, separa os filhos, aqueles que adoravam a Deus, vai para lá, vai para o deserto, vai para lá. Vai. E Jeremias sofreu com isso, né? Ele disse, Senhor, eles estão querendo ir para o Egito. Diga eles que fiquem aí onde eles estão. Mas nós somos escravos aqui, queremos ir para o Egito para comer carne.
Aí Jeremias disse: vocês for para lá, a espada vai matar vocês. Quem obedeceu a Deus, pela boca de Jeremias, foi poupado. E Jeremias disse: Ananias está profetizando que é para todo mundo vir. Aí Jeremias: não, fica aí, vamos plantar uma vinha, que são 70 anos que está determinado para trazer a paz. E o povo procurava a paz no território geográfico. Só que Deus ia trazer a paz ao corpo do ser humano, renovar a mente em Cristo, trazer um corpo sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, na oração sacerdotal, que ouviu de Jesus, disse que aqueles que crescem teriam vida eterna, seriam transformados por dentro, de dentro para fora. Portanto, eu não preciso visitar túmulos vazios lá de Israel, criada pela ONU em 1948, a tal promotora da paz. 1948 geraram um Estado que nega que Jesus é o Filho de Deus, e os pastorzinhos do Brasil que adoram o show pirotécnico, o show coaching da prosperidade, que só vivem pregando com a taxa do QR Code aqui para pedir dinheiro para o povo, construir suas mansões lá na Flórida, depois vem para cá na época de política para remanejar o povo. Sim, a religião, os sacerdotes dos passados, fariseus, é esse povo aí. Eu falo a verdade, doa quem doer, essa é a verdade. O que é? Vai continuar aí? Pode continuar. A maioria é fariseu. Estão preocupados com a data, o dia, a hora, o mês, o ano. João viu isso. Está lá em Apocalipse 9, João escreveu. Está lá escrito. Que tem dia, hora, mês e ano que ele viu, do exército que ele viu, que vem destruir. Ali é os filhos da rebelião, a raça da serpente, dragão, Satanás, diabo, que são adjetivos usados também lá em Apocalipse 12 para dizer sobre os irmãos de Caim, a serpente que persegue a mulher, que a mulher é a terra. E a serpente está sufocando os nossos irmãos lá do Oriente. Lá no Irã, no Iraque, na Palestina, há cristãos e que estão levando o nome de terroristas, porque a besta deu vida à sua imagem. Em 1948, a ONU, que é uma junção de governos de símbolo de 12 estrelas, representando as 12 tribos, que eles dizem que são herdeiros do mundo, que governam todas as coisas, por meio de alianças, casamentos e acordos, está lá a União das Nações. Então, em 1948, criaram a sua imagem, porque imagem é criação. Eles criaram um Estado que nega que Jesus é o Filho de Deus. E assim esse Estado começa a matar, dizendo que estão sempre querendo a paz e sufocando o povo de Deus. Que existe, você acha que lá no Irã e no Iraque, na Palestina, não há cristãos que creem que Jesus é o Filho de Deus? Com certeza. Com certeza, inclusive há brasileiros que foram para lá pregar a palavra de Deus. São os verdadeiros evangelistas, não esses engravatados que ficam nesse show pirotécnico no Brasil, procurando ganhar dinheiro para construir suas mansões na Flórida e fazendo vocês fazer a caravana do amor, visitando túmulos vazios, quando o evangelho Jesus explica em Lucas 17. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de nós. Ele já reina e já rege com cetro de ferro os 4 cantos da terra. Porque se Jesus tivesse ficado aqui, ele não ia reger nada. Porque ele tinha que reger de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o Espírito dele convence o homem. Apóstolo Paulo vai dizer, o Espírito de Jesus Cristo. Jesus vai orar e está escrito em João 17, onde ele vai dizer, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ele estava falando com os apóstolos, a respeito dos apóstolos. Eu não peço que tire-os do mundo. Mas que assim como eu sou um só contigo, eles sejam um só conosco. E todos aqueles que crêem, nós somos um só com ele. Jesus já está sentado à direita de Deus regendo no templo que ele mesmo construiu, que é o corpo humano, aguardando só tirar o joio. O joio só é tirado no final. Não dá para tirar agora não. Porque vai ser no dia da destruição.
Para tirar o joio tem que ser com o sopro, igual está escrito em Jó. Está escrito em Jó claramente que Deus diz que vai destruir os seres humanos. Todos aqueles que não são seus filhos. Porque Jesus também disse que existiam os filhos da noite, os filhos das trevas, raça de víbora, os filhos do diabo, os mentirosos. Porque a Bíblia vai dizer que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Quando você nega a lei de Deus, você é filho da rebelião. Sabe o que é isso aqui que eu estou fazendo? É um resumo para vocês encarar o que eu vou pregar aqui nas lives a seguir por esses dias. Isso é um resumo. Talvez você não esteja entendendo. Meu Deus, talvez realmente você não vai entender. Porque a palavra de Deus, ele chamou muitos, né? Mas poucos são os escolhidos. Jesus falava com os apóstolos e eles entendiam. E ele explicava para eles. Mas aqueles homens não podiam entender. Era por meio de parábolas. Jesus só falava por meio de parábola o tempo inteiro. Porque tendo olhos não iriam enxergar, e tendo ouvidos não iriam compreender, porque a árvore era Jesus. Jesus é a árvore que estava lá entre os judeus. Mas não puderam acertar o caminho da árvore do conhecimento não puderam acertar a árvore da vida eterna, que é Jesus. A árvore foi cortada e tirada da terra dos viventes. A árvore foi levada para o lugar secreto, levada pelos anjos. Tu lembra quando Jesus ressuscitou? Que os discípulos estavam lá olhando e... Não chorem. Ele há de voltar. Assim como vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar. Tu lembra? Ele era a árvore. A árvore lá de Gênesis, que foi tirada e guardada. Aqui é o Éden. Aqui era. Mas corrompeu, né? Ficou só os braços do rio. Inclusive, um dos maiores da confusão é o Eufrates, onde estão os quatro anjos amarrados, que vocês estão procurando o anjo, um demônio, né? Mas não é não. São 4 nações, que são os causadores da destruição. E essas 4 nações causadoras da destruição são a descendência da serpente. Em que João escreveu lá, eles também são o dragão, que vai arrastar a terça parte da humanidade. Lá de Apocalipse 9, que eu estava falando agora há pouco. Então, essa serpente que está lá, sufocando os nossos irmãos. Então, quando tu olhar lá para Gênesis, tu lembra que a serpente era a nação corrompida. Entendesse? E que a mulher é outra terra. E que o Adão é do princípio. E ainda a gente vai chegar lá para poder falar sobre a costela, porque tu vai ficar contando as costelas aí, dizendo o homem tem mais costela que a mulher. Tudo vocês vão entender sempre de uma forma física, né? Se vocês não entendem nem o físico, como vocês vão entender as coisas espirituais? Vocês não entendem o que Jesus falava, não? Ou vocês vão entender isso, ou vocês vão participar do dia da destruição, da terça parte dos anjos caídos. Vocês estão procurando os anjos caídos? Talvez você seja um. Meu Deus, que loucura! Porque é uma terça parte que caiu das estrelas. Lá de Daniel e de Apocalipse. É a terça parte que será destruída. É a terça parte rebelde. Filhos das trevas, filhos da rebelião. É sobre isso. E se você não tiver uma mente em Cristo, você vai se corromper com esse mundo. Vai estragar tudo aí dentro de você. É sobre isso. Enquanto muitos estão idolatrando Israel, eu digo, ela não é a queridinha de Jesus. Ali há muitas religiões. E eles matam usando o nome de Deus. Ela é a mulher encharcada com o sangue dos santos, que mata usando o nome de Deus. Ela é a mulher montada na besta dos eventos. Quem é a segunda besta? A ONU criou um trono para ela.
E vocês amam esse lugar. Eles podem mexer com todas as nações, menos com ela. E vai ser assim que eu vou entregar a mensagem. Quem tiver ouvidos, que ouça. Vai examinar as escrituras. Um bando de gente preguiçosa, que não quer nem buscar de Deus, quer ficar ouvindo a palavra toda mastigada. Vai mastigar para lá, tá igual vaca, ruminando as coisas. Capítulo 3 de Apocalipse. Versículo 11. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando você entende a palavra de Deus, guarde ela, porque ela é o verdadeiro azeite. E cada dia mais guarde, porque essa geração agora está doente. Eles procuram um Bolsonaro, um Lula, um Nicolas, um governo, uma bandeira, para ter um governante como todas as outras nações. Não era assim que faziam? Senhor, eu não tenho defraudado esse povo em nada. Mas eles estão querendo reis como as outras nações. Israel está pedindo reis como outras nações. E Deus disse, não é a ti que rejeitam, é a mim. Até hoje está assim. Procurando um presidente, alguém que traga paz. Procurando um pastor para impor as mãos. Procurando uma igreja de pedra para dobrar os joelhos. E teu quarto secreto está aí abandonado. A tua mente serve de covil, de ladrões e salteadores. Qualquer um vem e faz um ninho aí na tua cabeça. Infelizmente a maioria está assim. Sabe? Eu não estou nem aí para o que acham ao meu respeito. Eu sei quem eu sou em Deus. E o que Ele me fez enxergar nas Escrituras. Eu vivo a minha vida. Eu não vivo a vida dos outros, não. Sabe, eu não amanheço o dia procurando saber da vida dos outros. Folheando a vida dos outros. Nem falando mal de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida, é Deus e eu. E mais ninguém. E a minha alegria está em Deus. Não é em objetos, não é em coisas, não é em status. Preserva a tua mente em Deus. Sabe por quê? Porque Jó 5,19 vai dizer: de 6 flagelos o Senhor nos livrou, no 7º o maligno não nos toca. Esse é o dia em que João viu, está escrito no capítulo 9, do dia da destruição da terça parte da humanidade, dos rebeldes, de todos, dos mortos e dos vivos, tá? É da terça parte da criação. Lembra lá de Apocalipse de Daniel 12? Que muitos vão levantar para vergonha e horror eterno e outros para receber a sua herança? No dia que tem hora, mês e ano, dia, hora, mês e ano, que João viu, dessa destruição, é o dia em que Deus vai mandar os 4 serem soltos, causar essa destruição horrorosa. E esse povo lá do Oriente que vai causar isso, porque a serpente está lá sufocando, mas ela também é a besta que surge do abismo e fará guerra contra toda a terra. Mas só que nesse dia da destruição, Deus disse que no 7º o maligno não nos toca. Está lá em Jó 5,19 e também está em Apocalipse, quando vai falar no 6º selo, é quando o céu se abre, porque no 7º é as vozes dos trovões, onde João ia escrever e Deus disse para ele não escrever porque ele já tinha revelado aos profetas. E está no livro de Ezequiel. E é isso. Esse é um resumo para depois, quando eu começar a ler a Bíblia aqui com vocês conseguirem entender. Vamos para Mateus capítulo 13. E se bem que tem gente que ainda não vai entender, tem gente tão... se acha tanto. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Sabe que tem muito homem fofoqueiro? Tem tanto homem agora fofoqueiro, rapaz, que tem ciúme até de mulher, inveja de mulher. Misericórdia, que coisa horrorosa, não é? Esse mundo tá cada dia pior, né? É o mundo que tá pior ou é as pessoas? Ah, é culpa do diabo. É o diabo que decide matar as pessoas? É mesmo. Se tu mente porque tu quis mentir. Muitas pessoas vão mentir porque tem vergonha de falar a verdade. Logo tu és covarde. Tem orgulho, né?
Ai, não, porque se fulano souber que eu fiz isso, então tu é covarde, orgulhoso. E precede toda a ruína, não? Mente, fofoqueiros, invejosos da vida dos outros, só faz a coisa se o outro fizer, vive copiando as coisas dos outros, não consegue criar nada, porque parece que não tem Deus dentro de você. Maior que está em você é o que está no mundo. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. É bem complicado, hein? Tem muito homem, meu filho, que tem vergonha. Olha, não adianta, não me convide para sua casa. Porque se eu chegar lá, eu vou saber o que você pensa a meu respeito. Fique ciente disso. Antigamente, eu adoecia quando ia para determinados lugares, ficava cheia de bolhas, dava irritação no nariz, passava mal. Depois que eu consegui, graças à misericórdia de Deus, compreender a verdade, eu já sei onde eu piso. Quem fala, o que faz. Aí o que é que eu faço? Vou xingar? Eu não. Eu vou orar, porque essa alma morrer sem Jesus, falando mal da vida dos outros, tendo raiva dos outros. Deus que me livre. Estou fora. Tem que estar preparada. Posso estar numa privada, ou plantando macaxeira, ou fazendo qualquer outra coisa. Quando Jesus chegar, ele me encontrará. Porque não é sobre ter templo construído por mãos de homens, nem de ter títulos que alguém deu ou imposições de mãos, mas é sobre o selo da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Mateus 13. Tu sabia que tem muita gente que eu convivi, que eu sei, né? Aí chegaram tão cedo, olha que milagre. Vamos na jaqueta. Tá, a gente vai, já só vou encerrar aqui. Mateus capítulo 13, versículo 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para serem queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Na próxima live, que eu não vou ter condições de continuar, né? Que tá tudo muito corrido e já chegou gente e vai ser difícil. A gente tem que começar daqui, dessa parte aqui, da parte que retira o joio e do livro de Ezequiel, que vai encaixar certinho. Porque quando eu for completar a leitura de Ezequiel e que eu for ler justamente essa parte de Mateus 13, vai completar tudo que eu falei aqui. Foi bom que pelo menos deu para deixar o resumo para vocês. Deus abençoe, fica com Deus. Vou encerrar aqui.